Graça e paz, meus queridos, amados do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para convidar você a meditar numa palavra de Deus para o nosso coração. Na verdade, uma palavra muito conhecida, muito discutida, muito cantada, como muitos outros temas na palavra de Deus, mas esse tema, ele talvez para grande parte das pessoas, inclusive homens e mulheres que se definem como cristãos, como servos de Deus, como família de Deus, tem dificuldade sobre esse assunto. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que vamos ministrar agora e que você possa meditar e que esta palavra realmente faça diferença na sua vida. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor nosso Deus, Ele nos dá o privilégio, a oportunidade de ministrar uma palavra, de olhar para a palavra dele. Eu tenho sempre dito que eu aprendi que nós estamos no tempo de, ao invés de lermos a Bíblia, deixar que ela nos leia, deixar que a Bíblia nos estude. É interessante que no domingo passado eu estava ministrando a igreja onde eu pastoreio, aqui na Igreja Batista Central, em Conselheiro Pena, falando a respeito da necessidade que temos de entender o que a palavra de Deus quando diz respeito à fé que vem pelo ouvir. Aquele texto não diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Então, o que nós vamos pregar aqui, o que nós vamos ministrar aqui, é baseado na palavra. Mas mesmo aquilo que nós ouvimos baseados na palavra, precisa ser ouvido e compreendido através da palavra. Então não é só ouvir com os ouvidos, é ouvir pela palavra. O que seria isso? É como se a palavra de Deus fosse um filtro entre o nosso ouvido e aquilo que está se falando, se ministrando. Porque se nós ouvirmos uma palavra, eu falei isso domingo na igreja, eu não quero nem que você acredite em mim, eu quero que você ouça o que estou ministrando e compare com a palavra, ouça pela palavra, porque o ouvir pela palavra gera fé salvadora. Então, que você possa ouvir pela palavra e então ser alvejado, eu diria assim, ser alcançado por esse gerar da fé, mesmo que você já seja um servo de Deus, um crente, né, um evangélico, ou alguém que mesmo que não seja chamado de crente ou de evangélico, mas que se considera cristão, que é um outro detalhe muito interessante acerca dessa questão de ser cristão. Porque ser cristão é ser seguidor de Jesus, e a pergunta que nós devemos fazer é se estamos realmente seguindo a Jesus. Ele disse que a primeira coisa a fazer, a primeira coisa que alguém que queira o seguir deve fazer é negar-se a si mesmo. E essa é a maior dificuldade humana, negar-se a si mesmo. Então nós sabemos da nossa dificuldade. Então gostaria de nessa tarde, ou nessa noite, ou nesse dia, ou nesta manhã, ou nesta madrugada que você esteja ouvindo,
me ouvindo e me vendo, que você seja alcançado pela palavra de Deus. E com esse assunto que vamos falar hoje, que é tremendo, maravilhoso, porém, muitas vezes, pedregoso, espinhoso, difícil de viver. Nós estamos falando de formação em mandamentos recíprocos. E esse é mais um mandamento recíproco. Ou seja, aquele mandamento para que possamos conviver uns com os outros. Aqueles mandamentos que devemos praticar na convivência interpessoal. Como é que você está nos seus relacionamentos? Sejam eles com amigos, com funcionários, com patrões, com cônjuge, com os filhos, com a igreja, com o seu pastor, com as suas ovelhas, enfim. Como é que você está no sentido relacionamento? Nós estamos numa série acerca de mandamentos recíprocos. Esse é mais um que vamos ministrar agora. E é importante notar, é importante pensar que esse mandamento é mais um daqueles que precisamos vivê-lo na prática de todo dia, porque esse é um mandamento que não trata de sentimento. Acho que mandamento nenhum pode ter sentimento envolvido, tem que ter decisão, obediência envolvida. Mas antes de ler a palavra, eu gostaria de orar. Pai querido, adoramos o nome do Senhor por mais esse momento, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos proporciona. Muito obrigado, Deus, por cada vida que em alguma hora do dia, em algum dia da semana, em algum dia do ano, em algum ano, algum mês do ano, enfim, não importa qual ano, qual mês, qual dia, qual horário, mas importa que esta pessoa que está me ouvindo agora está sendo alcançada por esta palavra. E o pedido que eu faço ao Senhor não é que o Senhor fale ao coração dessa pessoa, porque o Senhor já está falando, mas é que ela tenha um coração receptivo à tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero ler está em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Vamos ler? Diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que palavra tremenda! Acho que eu não preciso falar muita coisa aqui, até porque esse perdoando, ele é possível quando se vai retirando do nosso meio uma série de coisas que esses textos falaram, que esses versículos falaram, por exemplo, de tirar a amargura, a ira, não é? A cólera, a gritaria, a blasfêmia, malícia. Ele falou, essas coisas têm que ser tiradas do meio de vós. E isso você tem que tirar, mas tem que colocar algo no lugar. Porque toda vez que você retira algo de você, o lugar vai ficar aberto a receber outras coisas. Então o Senhor, na sua palavra, ele nos ensina a retirar essas coisas de nós, mas também ele diz que precisamos ocupar esse lugar. E esse lugar de ira, de cólera, de amargura, de gritaria, de blasfêmia, de malícia, ele deve ser ocupado com a benignidade, com a misericórdia. E aí ele diz assim, esse lugar precisa ser fechado, a chave de ouro, sabe, a cereja do bolo,
é o perdão. Ele diz, perdoando-vos aos outros. Difícil porque, primeiro, eu não quero perdoar, porque eu estou magoado. A amargura, a ira, a cólera, está lá, a malícia, então eu não quero, mas ele diz que tem que ser retirado. Vamos imaginar que eu já retirei isso, mas eu não sou benigno, eu não sou misericordioso, então eu preciso ser, para fechar essas atitudes abençoadoras, transformadoras, libertadoras, é preciso fechar com o perdão. E ele ensina o seguinte: perdoando-vos uns aos outros. A questão é, primeiro, eu não perdoo porque eu não quero perdoar. Segundo, eu não perdoo porque a mágoa foi grande demais. A ofensa foi muito grande. Também eu não perdoo porque o meu ofensor não veio até mim pedir perdão. Também eu não perdoo porque o mandamento é para perdoar uns aos outros. Se ele não me perdoa, eu não tenho o dever de perdoá-lo. A questão não é o outro, não diz respeito ao outro, não diz respeito à ofensa que o outro ofendeu, mas diz respeito ao perdão que você vai liberar, diz respeito o seu posicionamento acerca disso, o seu comportamento acerca disso. É interessante que é muito bom pensar, eu não vou aqui aprofundar muita coisa, mas eu gostaria de já começar pensando com você o seguinte: é interessante que quando Jesus nos ensina a orar, ele diz assim, perdoa as minhas ofensas. Ele ensina a orar e pedir a Deus que perdoe. É muito bom ser perdoado. O salmista falou no Salmo 32 que feliz é o homem que é perdoado. Feliz. O perdão traz felicidade para quem é perdoado, traz. Então por isso a gente pede perdão a Deus. Só que a forma do pedido de perdão a Deus que Jesus nos ensina na oração é que nós devemos pedir perdão e dar a Deus o modelo que Ele deve nos perdoar. Eu não sei se você já olhou para esse lado, mas olha o que diz a palavra, vai dizer assim, perdoa as minhas ofensas como? Aí Deus espera eu dar a Ele o modelo de perdão que eu quero. E Jesus nos ensinou dizendo assim, quando você for orar a Deus, você pede perdão a Ele pelas suas ofensas, mas pede da seguinte maneira, você diz o seguinte, perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Agora você imagina quando nós não perdoamos e nós pedimos, oramos dessa maneira. Porque uma coisa é nós não gostarmos de perdoar, outra coisa é a gente orar e pedir perdão. E aí a gente fala assim, eu quero que o Senhor me perdoa, assim como, ou seja, eu estou dando a Deus o modelo que Ele deve, a forma com a qual Ele deve me perdoar. E aí eu vou dizer o seguinte, perdoa da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofendeu. Como é que você tem orado? Há uns 20 anos atrás, eu atendi 2 adolescentes no meu escritório, e elas eram da nossa igreja, e elas eram pessoas que serviam a Deus, que cantavam, que adoravam, que estavam na igreja toda semana, mas elas tinham tido um problema, elas estavam com raiva uma da outra, elas estavam, como diziam, de mal. E quando aquelas 2 meninas, aquelas 2 jovens chegaram para mim e começaram a conversar comigo, eu então fiz a seguinte pergunta para elas:
Então quer dizer que vocês estão com raiva uma da outra, não se falam mais? Por quê? Não, é porque nós tivemos problemas, brigamos e tal, ela me ofendeu, eu ofendi, ok? E eu falei, há quanto tempo vocês estão assim? E elas disseram assim, nós estamos assim há 15 dias. Não vou esquecer disso não, queridos, porque tem 20 anos que aconteceu isso, e foi uma experiência muito interessante para mim. E quando elas disseram, estamos há 15 dias, eu falei para elas assim, nesses 15 dias, vocês oraram? Vocês têm orado? Claro, somos crentes, somos membros da igreja, frequentamos a igreja. E eu disse, e quando vocês oram, vocês têm tido coragem de pedir perdão a Deus? E elas disseram, sim. Então eu disse, pode tirar o cavalinho da chuva, porque tem 15 dias que vocês não são perdoadas pelo Senhor. Já é pesado carregar a carga dos pecados um dia, imagina 15 dias, imagine um ano, imagine 10 anos, imagine 50 anos. E aquelas meninas olharam para mim com o rosto assustado, com os olhos abertos, assustados, e elas falaram, o que você está dizendo? Eu falei assim, porque a Bíblia diz que se você não perdoa quem te ofendeu, o Pai Celestial não vos perdoará. Está lá, depois que Jesus ensina a orar e dizer essas palavras na hora da oração, ele termina a oração e depois ele faz questão de explicar e diz, olha, porque se vocês perdoam, se vocês não perdoam a quem te ofendeu, significa que vocês estão dizendo para o Pai não perdoar vocês, e ele não vai, porque ele só vai perdoar você na medida que você perdoa. Infelizmente existem homens e mulheres, evangélicos ou não, crentes ou não, que estão há anos magoados, não perdoando e automaticamente não sendo perdoados. Isso é grave, isso é horrível, isso é trágico. Perdão é algo assim maravilhoso. E aqui a palavra de Deus chega a dizer que nós devemos perdoar uns aos outros. E mais uma vez, o apóstolo Paulo diz aos Efésios que eles devem perdoar uns aos outros, como também Deus os havia perdoado em Cristo. Como é que você tem perdoado? Como é que você tem convivido com a questão do perdão? Muita gente diz para mim assim, pastor, é fácil para o senhor porque o senhor tem facilidade em perdoar. Na verdade, eu acho que mesmo que eu concorde que tenha essa facilidade, se for analisar bem, ninguém tem facilidade em perdoar, porque a gente perdoa algo que alguém fez por nós, fez conosco, e que magoou, que machucou, e que prejudicou, não é? E que deu prejuízo, causou danos. Então é muito difícil perdoar. Mas existe uma forma muito tranquila de perdoar. Existe uma coisa muito chave para que nós perdoemos com toda facilidade desse mundo. É quando nós entendemos que nós devemos perdoar, pedir perdão a Deus, assim como nós perdoamos. Segundo lugar, é entender que se nós não perdoarmos, o Senhor não nos perdoará. E nesse texto vai dizer, perdoando-vos uns aos outros, assim
como Deus vos perdoou através de Cristo. Como é que fica a nossa situação não perdoando? Por que eu estou dizendo que é fácil? É fácil quando nós nos conhecemos e sabemos o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores, o quanto somos imerecedores de perdão. E ainda assim, o Pai Celestial nos perdoa com todo amor. E ainda assim, o nosso Pai maravilhoso nos perdoa. Ainda assim, a Bíblia diz que, ainda sendo nós pecadores, Deus enviou seu Filho. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco. Então, se nós formos esperar sentir no coração, se nós formos esperar que o outro venha nos pedir perdão, porque quando o outro vem pedir perdão, nos dá um sentimento de grandeza, nos dá um sentimento de superioridade sobre o outro vai ter que se humilhar ao pedir perdão a mim, e aí eu de repente vou sair como se fosse o correto, o certo, o merecedor, perdoando-vos uns aos outros. Quando ele fala perdoando, ele fala assim, sede benignos, misericordiosos, perdoando. Ele está dizendo perdoem, ele fala perdoando, ou seja, durante a nossa vida, enquanto caminhamos, nós vamos ter problemas de sermos ofendidos. O problema é que nós queremos perdoar, mas queremos recompensa por isso. Nós até queremos perdoar a pessoa, mas a gente gosta de perdoar parte da dívida. Já reparou quando alguém deve muito o outro? Cobrou um juro muito alto, e depois a pessoa resolve perdoar o juro. Ou seja, perdoar aquilo que já era excedente. A gente perdoa parte. A gente perdoa, mas diz assim, olha, eu estou perdoando, mas não faça de novo não. Jesus disse assim, eu não digo que você deve perdoar 7 vezes, mas até 70 vezes 7, imagine você perdoar 490 vezes, partindo do princípio que isso fosse literal, 490 vezes por dia a mesma pessoa pela mesma ofensa. De que Jesus está falando? Isso é loucura, o homem não consegue fazer isso. Se o homem não conseguisse fazer isso, Jesus não teria falado. Que nós possamos aprender a viver livres, a viver felizes, porque o homem perdoado é homem feliz. E o homem perdoado, a mulher perdoada, é aquela que sabe perdoar também. Mas o perdão que a palavra de Deus nos ensina não é qualquer perdão. Não é um perdão natural, é um perdão sobrenatural. Por quê? Porque diz assim, vocês devem perdoar assim como Deus vos perdoou. Imagina quantas vezes o Senhor nos perdoa por dia. Imagine quantas vezes o Senhor tem ministrado a sua graça sobre nós, ainda mesmo que nós não tenhamos pedido perdão. Então que o Senhor nos dê entendimento disso, nos faça entender isso. A Ele seja a honra, seja a glória, seja o louvor, que Ele abençoe a sua vida. Um dia, eu tenho encontrado muita gente assim, com dificuldade para perdoar, pessoas doentes porque não perdoaram. Um dia eu tive a ideia de perguntar para alguém assim,
O perdão, se ele é uma palavra no estilo aumentativo, ele é aumentativo de que palavra? Então a pessoa não teve condições de responder, tentou todas as formas. Na verdade é o aumentativo de perda. É um perdão, é uma perda enorme, é uma perda muito grande. Ou seja, perdoar é decidir por perder, por ficar no prejuízo. Sabe por quê? Porque quem perdoa aparentemente fica no prejuízo no sentido humano, mas recebe a recompensa do Pai. Então, humanamente falando, é ficar no prejuízo, mas quando nós perdoamos, Deus jamais vai nos deixar no prejuízo, porque Ele nos recompensará. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, e que Ele te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós te louvamos pela vida de cada um que está ouvindo agora, e todas essas pessoas que estão ouvindo essa palavra e que até então tiveram dificuldade para perdoar, que haja graça, que haja misericórdia, que haja unção do Senhor sobre este coração, a ponto dele aprender, dele querer, dele decidir perdoar. Nós oramos pedindo assim perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até um outro momento, se Deus quiser.